Em Brasília, a Comissão de Agricultura do Senado realizou na semana passada mais uma edição do ciclo de palestras e debates sobre a reforma do Código Florestal. Com a participação de seu presidente, o senador Assir Gurgax, a Comissão de Agricultura do Senado realizou mais uma edição do ciclo de debates sobre a reforma do Código Florestal. O seminário discutiu as políticas públicas de ocupação territorial da agricultura brasileira e teve a participação de representantes da Embrapa e do setor cooperativista. Na avaliação dos convidados, a aprovação da reforma do Código Florestal vai dar maior segurança jurídica para uma ocupação sustentável das áreas produtivas. Do jeito que está hoje, a legislação ambiental torna quase impossível a adoção de políticas eficientes de ocupação. Hoje nós temos que analisar o Código Florestal sobre três viés. Primeiro é que precisamos consolidar a produção alimentar, nós precisamos estimular a economia florestal e, acima de tudo, ter regras claras para que a gente consiga proteger o meio ambiente. Com o Código Florestal de hoje, infelizmente, a gente não tem esse viés. A modificação do Código tem um item que pouca gente está dando importância, que é o plano de recuperação ambiental. Este é um plano que, ao longo do tempo, ele vai atender plenamente as políticas públicas previstas no Código. Segundo o assessor da presidência da Embrapa, Eliseu Roberto de Andrade Alves, o Senado está no caminho correto para aprovar a reforma do Código Florestal ainda neste ano. Nós acreditamos que o Senado terá o bom senso para criar um código que realmente atenda a dois objetivos. Os interesses dos agricultores, sem o qual nós não vamos ter comida, não vamos ter exportação, e os interesses da sociedade no sentido de preservar a natureza brasileira para as próximas gerações. Em reunião ordinária, a Comissão de Agricultura do Senado aprovou parecer pela rejeição do projeto de lei que pretendia tornar obrigatório o inventário florestal digital dentro da legislação que trata do Código Florestal brasileiro. Os senadores avaliaram que assuntos técnicos não devem ser tema de lei elaborada pelo Legislativo. A Comissão de Agricultura também aprovou o requerimento convidando o deputado federal Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, ele que foi relator da reforma do Código Florestal na Câmara dos Deputados, para participar de uma audiência pública sobre a proposta que tramita aqui no Senado. A audiência pública será conjunta, com participação das comissões de Agricultura, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia. A comissão também aprovou a realização de mais uma audiência pública sobre o Código Florestal, ainda sem data confirmada, com a participação de cientistas. Isso vai ser muito importante, vai ser um debate conjunto para esclarecer todas as dúvidas ainda existentes. Para o presidente da Comissão de Agricultura, senador Assir Gurgax, a tramitação da reforma do Código Florestal está ocorrendo dentro do prazo previsto. Tem tempo para nós votarmos aqui, voltar à Câmara e ser votada lá também. Então eu acho que o tempo está bem enquadrado, não há problema, tanto é que nós estamos fazendo as reuniões todas em conjunto aqui no Senado, as três comissões, com os três relatores, aliás são 2 relatores somente. Então a demonstração do Senado é muito grande na vontade de votar isso com rapidez e com eficiência. O novo Código Florestal também foi discutido em São Paulo. Autoridades e especialistas afirmaram que essa reforma irá trazer segurança para os produtores e também para os juristas. A bancada ruralista defendeu também que os estados devem ser responsáveis pelas unidades de conservação. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação afirma que, para garantir a segurança alimentar, vai ser necessário aumentar em 20% a produção agrícola no mundo nos próximos 10 anos. Já o Brasil, por sua vocação produtiva, precisa ampliar a produção em 40% neste mesmo período. O maior desafio aqui está no âmbito legal. A falta de uma legislação clara e única causa conflitos e controvérsias. O novo código, com a fixação dessas novas balizas, sejam elas quais forem, vão criar segurança jurídica para os operadores do direito em geral e para aqueles que têm vida prática. Se inventar todo o código e não for aprovada a versão do Aldo Rebelo, as fazendas, as propriedades rurais, todas vão ficar na ilegalidade. Nós teríamos aí um passivo ambiental gigantesco que alguém tem que pagar e a agricultura, os agricultores não têm a menor condição de fazê-lo. O relator do projeto de lei da reforma do Código Florestal, Aldo Rebelo, disse que assentados do Pontal do Paranapanema chegaram a ser multados em R$ 3.600.000
com a obrigatoriedade de recompor 80% da mata nativa, sendo que anteriormente a lei previa a recomposição de apenas 50%. Nós já estabelecemos os princípios gerais, por exemplo, nenhum estado vai poder alterar a reserva legal, ela é de 80% na Amazônia, nenhum estado vai poder reduzi-la para 70% ou 50%, porque a norma nacional já estabelece. Existe um consenso entre os congressistas de que a produção pode aumentar sem o desmatamento. A bancada ruralista defende que os estados, e não os produtores, sejam responsáveis por definir as unidades de conservação. As unidades de conservação são da maior importância e, portanto, o Estado brasileiro precisa assumir. Nós não podemos ter um ônus individual para um bem que é coletivo. E quem é da região pode aproveitar o último dia da Feira do Milho, que termina hoje em Jacareí. O visitante vai poder saborear, além do tradicional bolinho caipira, milho verde cozido, cuscuz, canjica doce, pamonha, curau e muito mais. Além da gastronomia, o público pode aproveitar as atrações musicais. A partir das 3 horas da tarde começa o show do Mutirão das Violas no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. O Semana Terra Viva fica por aqui. Para assistir aos programas que já foram ao ar, é só acessar o nosso site www.tvbandvale.com.br. Até domingo que vem. Tchau!